O Museu da Imagem e do Som abre exposição do Holocausto com um polonês que conseguiu sobreviver e passou a residir no Brasil. E a história de pessoas que ajudaram a fuga dos judeus. Confira na reportagem de Marcelo Matos. O Museu da Imagem e do Som abre a exposição A Tragédia do Holocausto, a vida de Júlio Gartner. A mostra procura recriar o ambiente da Segunda Guerra Mundial através do olhar do sobrevivente polonês-brasileiro Júlio Gartner, que completaria 100 anos em 2024, explica o curador e diretor-geral do MIS, André Sturmi. A gente reproduziu diversos elementos do Holocausto e que o público que aqui vier vai poder vivenciar. Para que deixe o Holocausto de ser umas pessoas que morreram, mataram, um campo de extermínio, e as pessoas entenderem o horror que foi isso. Não foi apenas matar pessoas, foi humilhar, foi torturar, foi submeter a condições extenuantes e trágicas, além de construir, como eu disse, essa máquina de extermínio, as câmaras de gás e tudo mais. A exposição procura retratar de uma maneira muito real o dia a dia da população. Então a gente vai entrar nesse ambiente aqui agora, e aqui era o ambiente da família do Júlio Gartner, que nasceu 18 de setembro de 24, em Cracóvia, na Polônia. Então, os objetos que são trazidos para essa mostra, inclusive, são de época realmente. Por uma mudança que começa a ficar mais acentuada no avanço do nazismo aqui, em 1938, a retratação da Noite dos Cristais, quando em 1938, então, nós tivemos aí o ataque às sinagogas, 250 na França, em Paris, e também lojas e escolas e também cemitérios judaicos. Então é a retratação desse momento. Agora, a vida do Júlio era uma vida de uma família normal, classe média da época, e infelizmente ela vai virar nessa situação de um esconderijo, de fato, que as famílias passaram a presenciar e a viver, porque, evidentemente, eles precisavam fugir do nazismo para sobreviver. Gabriel Waldman conseguiu sobreviver. Nascido na Hungria, ele lembra o extermínio da família paterna e poucos parentes maternos sobreviveram. A morte era cotidiano, estava sempre presente. Os vivos eram a exceção. Ruas cheias de cadáveres, ruínas cheias de cadáveres, pessoas que sumiram nos campos. Então, era ao contrário de ambiente. Os curadores descartam que a mostra tenha sido idealizada após 7 de outubro, ou muito menos em relação a todas as controvérsias que surgiram após o ataque do Hamas, mas que a situação atual hoje em discussão e todas as suas polêmicas demonstram a necessidade de uma revisitação deste tema. A ideia da mostra foi do co-curador, o cineasta Márcio Pitliuk. Recentemente no Brasil, estão comparando uma guerra com o Holocausto, o que é incomparável. O Holocausto foi um crime organizado por um Estado de maneira industrial para eliminar um povo. Da mesma maneira, estão usando a palavra genocídio de forma errada. O genocídio não é matar milhares de pessoas, o genocídio é exterminar uma etnia. Então são palavras muito importantes, muito delicadas, que não devem ser usadas de qualquer maneira. Aqui a retratação dos trens que eram utilizados nos campos de concentração. E sempre há o ruído que é colocado também para tentar dar uma dimensão daquilo que acontecia. É um ambiente de fato muito apertado, que você tenta passar por aqui, que nos sugere a ideia de como era essa viagem. E, infelizmente, era a viagem, na maioria das vezes, para a morte. No primeiro andar é a tragédia do Holocausto e no segundo andar são os anjos do Holocausto. Tem 2 brasileiros, inclusive, 2 personagens maravilhosos que são pouco conhecidos no Brasil. O embaixador que o Brasil tinha em Paris, o Souza Dantas, e a Aracy, que era funcionária do consulado brasileiro na Alemanha, e que ambos emitiram vistos, porque infelizmente nessa época, nos anos 40 no Brasil, era proibida a entrada de judeus no Brasil.
São histórias de 7 pessoas que ajudaram a salvar judeus, como o empresário Oscar Schindler, que teve a vida contada num filme vencedor do Oscar por Steven Spielberg, o britânico Nicholas Wilton e a brasileira Aracy Guimarães Rosa. A exposição será aberta ao público a partir de 9 de março, ingressos a R$20 com meia entrada e sem cobrança às terças-feiras.